Hey! Começando mais um novo vídeo aqui no canal. E eu queria gravar na minha outra câmera. Só que quando eu fui gravar, acabou a bateria. Então eu vou gravar aqui pela GoPro. Pelo menos essa parte inicial, tá bom? Então vamos lá! Esse vídeo, como vocês puderam ver aí na capa e no título, eu vou ler um livro em inglês junto com vocês, tá? E assim, eu confesso que demorou muito. O ano passado, eu li um livro em inglês, fiz um vídeo perfeitinho, explicando tudo pra vocês, como eu faço e tudo mais, com várias dicas, enfim. O que aconteceu? Coloquei no meu HD, meu HD pifou, não tenho mais acesso a esse vídeo. Eu tenho, tipo, a parte inicial dele, sabe? O restante eu perdi. Assim, não perdi totalmente. Tem que mandar pra uma empresa resgatar esses vídeos. Mas, né, grana não temos por agora. Então, ele vai ficar quietinho por lá. Quando eu conseguir resgatá-lo, eu posto aqui, tá bom? Mas, enfim. Daí, esse ano, todo ano eu defino um livro em inglês pra ler no ano. Pelo menos um. E no começo do ano eu coloquei um, daí depois eu mudei, coloquei outro, porque eu gosto de escutar o audiolivro enquanto eu acompanho a leitura, né, pelo livro mesmo, porque isso me ajuda a fixar melhor, além de ver expressões, analisar a entonação da voz, então tudo isso me ajuda, sabe? Mas principalmente, né, para compreender o contexto ali, escutar enquanto eu acompanho e leio é muito bom. Só que acabou que eu não encontrei mais nenhum audiolivro dos livros que eu tenho aqui em casa em inglês. Daí eu falei, ok, o que eu faço? E também o tempo tava acabando, né, do ano. O tempo está acabando, na verdade, porque hoje é dia 16 de dezembro. Isso mesmo, 16 de dezembro. Então, né? Complicado. Eu queria ainda ler um livro em inglês, mas o tempo tá acabando, então não podia ser um livro muito extenso. Daí eu lembrei, eu tenho um conto em inglês no meu Kindle, então vou ler ele, né? Só que não tenho audiolivro, não tenho áudio, né? O que eu vou fazer? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o livro em questão vou mostrar aqui no meu Kindle, né? Evidence of the Affair. Então, é esse daqui da Taylor Jenkins Reid. Eu já tinha visto falar sobre ele pela Pan Gonçalves um tempão atrás, e daí eu baixei, né, com essa intenção de ler realmente em inglês. Só que nunca li. Daí eu falei, é agora que eu vou ler ele, entendeu? Porque ele é rapidinho. Ó, aqui no Kindle está dando que eu vou terminar ele em 23 minutos. Então, eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais, 1 hora, vai. Porque é inglês, eu gosto de realmente avaliar, assim, entender realmente, né? Eu demoro, na verdade, pra ler em inglês. Mas eu tinha essa dificuldade, né? O que eu vou fazer se eu não tenho o audiolivro? Como eu vou me adaptar aí? Então, eu resolvi comprar o físico em português dele também. Além dele ser super fofinho, ó, é esse daqui. Ele é capa dura e ele é pequenininho, tá vendo? Ó o tamanho da minha mão. Tá vendo? Pitichuco. Então, o que eu vou fazer? Vou mudar um pouco a minha estratégia aqui, tá? Eu vou ler em inglês. Ele é feito por cartas. Vou mostrar aqui no de português, só pra vocês terem uma ideia. Sendo que o prefácio dessa versão em português é da Pan Gonçalves, entendeu? Então, assim, maravilhosa. Então, ó, ele é feito por cartas. Dá pra ver? Então, é bem curtinho, ó. São 3 páginas cada carta, menos que isso. Então, eu vou ler em inglês cada carta. Daí, se eu compreender tudo,
show, bora pra próxima, né? Vou seguir nessa frequência. Se não, eu leio a versão em português e tento aí ver que parte que eu me embaralhei, que parte eu compreendi certinho, mas não. Né? Vai ter partes que eu não vou compreender totalmente, então eu vou tentar aprender desse jeito, né? Ler desse jeito. Por isso que eu falei que eu acho que eu vou demorar um pouquinho mais, sabe? Mas é isso, se eu realmente compreender tudo, vou seguindo, nem vou olhar pro português. O português é mais um stand-by, assim, uma ajuda extra, sabe? Mas enfim, é isso. E também ler pelo Kindle ajuda porque ele dá várias dicas de vocabulário, então vai ser muito bom também. E é isso, gente. E é isso, vou mostrando aqui pra vocês conforme eu for lendo, tá bom? E é isso, estou animada. Não vai ser do jeitinho que eu queria mostrar pra vocês, porque eu realmente gosto de ler inglês, escutando inglês também, mas tudo bem, a gente tem que se adaptar com o que a gente tem, né? E no momento eu tenho só um e-book, um Kindle e um livro em português. E é isso que a gente vai trabalhar. Então, bora. Agora são 10h43 da noite e eu comecei a ler o livro só agora, né, em inglês, aqui pelo Kindle, e estou chocada. Eu estou chocada. Meu Deus, tá ventando muito aqui, calma lá. E eu estou chocada. Porque eu já tinha começado a ler um dia, antes de começar o vlog, né, aqui. E sabe quando as palavras estão meio embaralhadas e tal, se você não tá entendendo, não tá compreendendo? Daí eu falei, vamos ler, né, agora realmente, oficialmente. Tô com meu livrinho aqui, ó, do lado, em português. Mas eu falei, não, vou tentar ler realmente em inglês somente, entendeu? E daí aqui no Kindle tem, né, os negócio de tradução, tem dicas de vocabulário também, tem dicionário em inglês, enfim, tem várias possibilidades, o que ajuda muito a ler em inglês. Então, assim foi. Gente, no no segundo parágrafo, eu já fiquei chocada. Primeiro, com o meu inglês, que eu entendi tudo. Eu só não sabia 2 palavrinhas aqui, daí eu procurei rapidinho aqui pelo Kindle mesmo. Então, né, faz parte. Às vezes a gente não sabe o significado da palavra, assim, uma palavra nova. Mas o resto eu entendi tudo. Eu fiquei chocada com isso, primeira coisa. E segunda coisa, que eu acho que isso não é spoiler. No caso eu preciso ler, né, pra vocês a sinopse. Mas enfim. Realmente não é um spoiler, porque o nome do livro é Evidências de uma Traição. De um affair, né? Evidence of the Affair. Então, não é um spoiler. Mas, eles já falam aqui que, basicamente... Como eu vou contextualizar isso? Oh, meu Deus. Eles falam de uma traição aqui, entendeu? Entendeu? Estou chocada. Vou primeiro ler a sinopse pra falar pra vocês. Eu vou ler a sinopse do livro em português. Tá bom pra vocês? Porque eu não vou conseguir fazer a tradução simultânea, entendeu? Ler e traduzir ao mesmo tempo. A minha capacidade não é pra isso. Isso é uma das coisas que eu acho mais difícil no inglês. Eu entendi tudo, mas traduzir é muito complexo pra minha cabeça. Mas enfim, vamos lá, vou ler aqui atrás do livro, em português. Nesta novela, Taylor Jenkins Reid, vocês não estão vendo, autora do best-sellers O Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce e Daisy Jones and the Six, explora a complexa natureza das relações humanas e as consequências imprevisíveis de uma traição. Ou seja, não é spoiler. Ao descobrir que foi traída pelo marido,
a jovem Carrie Alsop decide escrever para David Mayer, um total desconhecido. Escolha que mudará sua vida para sempre. Pouco a pouco, a troca de correspondências entre os dois vai revelando os detalhes de um caso devastador entre seus cônjuges. Carta após carta, eles confessam seus medos e compartilham sentimentos escondidos no fundo da alma, tentando decidir como seguir em frente. Contada inteiramente por meio de cartas, evidências de uma traição é uma história de segredos, decepções e mágoas, mas também de perdão e recomeços, e de como, para algumas pessoas, a dor pode ser libertadora. E é exatamente isso o que fala no primeiro, nos 2 primeiros parágrafos aqui, ó. Aqui, tá vendo? Fala isso. A Carrie, simplesmente fala: olha, perdão por... Desde já peço desculpas por essa carta, por escrever essa carta, mas eu quero um favor, um humilde favor, uma coisa assim. E daí ela fala: olha, eu achei carta de amor do meu marido em uma pasta. Nossa, eu tô fazendo tradução simultânea. Acabei de falar que eu não consigo fazer tradução simultânea, estou fazendo a tradução simultânea. Enfim, a gente se surpreende com a gente mesmo, né? Mas enfim. E eu acredito que pode ter sido para sua esposa, Janet. Eu suspeito que meu marido, Ken, encontrou a sua esposa em uma conferência de medicina no Coronado? Enfim, tá escrito aqui. 3 meses atrás. E eu sinto que eles dormiram juntos desde aquela época. Eu acho que é isso. Eu tive essa conclusão porque as cartas para sua esposa do meu marido incluem referências de uma relação sexual. Uma baita de uma fofoca. Logo no primeiro parágrafo do livro. Eu estou chocada, tá? Eu estou chocada. Enfim, meu Deus, 6 minutos que eu só falei. Mas, uau. Entendeu? Uau. Estou chocada como... Enfim, vamos ver como vai ser. Se o meu inglês ainda vai estar bom, né, ao longo da leitura, se eu vou me baralhar em alguma coisa. Mas, enfim. Vou falando também nesse requisito, tá? Tanto da história quanto do inglês em si. Se é fácil pra entender, se não é, se... Enfim. Cheguei em 50%. Eu espero que vocês estejam me escutando, porque está ventando muito. Cheguei em 50%, eu tô em 55% já. E eu vim falar algumas coisas. Primeiro, o inglês, eu acho que é pra intermediário, tá? Mas eu vou terminar de ler completamente ele pra ter certeza. Mas eu acho que é pra intermediário. Sobre a história, é assim,
é uma experiência, sabe, ler essa história, porque a cada nova carta a gente descobre mais detalhes e mais coisas sobre essa traição, sabe? E mostra também os sentimentos de cada um ali, dos 4. Então, dos que foram traídos, dos que traíram, né, dos 2 que traíram e dos 2 que foram traídos. Então, mostra o sentimento deles, mostra, óbvio, dos que foram traídos, mostra mais, né, porque eles são os protagonistas aqui. Mas, assim, surreal, sabe? Surreal ver o quão isso impacta tudo, sabe? Enfim, impacta a rotina, impacta tudo, assim. Porque, querendo ou não, aqui temos 2 famílias e sonhos e futuros, sabe? Enfim, é complexo. E uma das coisas que acontece é que a gente tem a visão do que realmente aconteceu. E quando chega a essas cartas, que a gente consegue ver os que traíram, o sentimento dos que traíram, eu fico com uma mentalidade, tipo, de quem foi traído. Sabe? Meu Deus, olha o que ele escreveu. Ou, tipo, olha o que ela escreveu, sabe? E a esposa e o marido leram isso, sabe? Ok, que aqui é uma ficção e tal, mas surreal, assim. Eu fiquei... Como assim? Surreal, assim, pensar que aqui é uma ficção e tudo mais, mas é surreal pensar que... Meu Deus, sabe? Meu Deus, enfim, e eu acho que eu nunca li nada parecido a ver com traição. Óbvio, eu sempre li coisas de complot de traição, né? No plot ali final tinha traição, mas nesse intuito que tá sendo retratado nesse livro, que é a traição em si, né? Esse é o principal conteúdo do livro. Eu nunca tinha lido, então tá sendo uma experiência pra mim. E além de ser em cartas também, isso é outra experiência. Enfim. Vou terminar de ler aqui e depois eu comento mais. Primeiro de tudo, tá um calor, tá? Então ignorem tudo, cabelo preso. Vocês já conhecem, né? Já conhecem a peça. Enfim, então vamos lá. Eu terminei o livro no dia 20. Eu acho que foi isso, deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, eu terminei dia 20 de dezembro, hoje é dia 26 de dezembro. E não deu, entendeu? Porque é loucura de Natal e tudo mais. Então não deu pra vir aqui conversar com vocês. Então eu vou conversar agora. Então eu terminei o livro. Está aqui, ó, bonitinho, mostrando que eu li. Ó. Tadã! Lido. E o que falar sobre esse livro, gente? Primeiro, o inglês. Eu achei um inglês intermediário, tá? Obviamente, sempre vai ter palavras que a gente não conhece ou com, né, a palavra num contexto ali diferente, enfim. Então, por isso que é legal de ler em inglês, porque sempre tem alguma coisa nova pra gente aprender. E ler no Kindle facilitou nisso, porque quando eu não sabia o significado de alguma palavra e tudo mais, eu só segurava um pouquinho ali e já tinha tradução, já tinha o dicionário ali pra me ajudar. Então, ler pelo Kindle facilitou muito esse processo e eu amei muito, né, ter essa primeira experiência aí lendo no Kindle em inglês, porque eu já tinha lido outros livros fisicamente, daí eu tinha que sempre estar com o celular do lado, procurando, né, o significado, enfim. Então, o Kindle facilitou isso, facilita esse processo. Eu me surpreendi o quão o meu inglês tá bom, sabe? Porque eu confesso que em 2025, uma das minhas metas era focar no inglês, mas não deu. Então, vou focar
nisso em 2026, mas mesmo assim não ter focado tanto no inglês assim, eu me surpreendi, porque muita coisa eu entendi assim perfeitamente, sabe? Parágrafos eu entendia perfeitamente, daí chegava alguma palavrinha estranha, daí eu tinha que parar mesmo. Mas eu fiquei chocada. Então eu coloquei, por ter sido essa boa experiência, né, de eu ver que realmente o meu inglês não está tão fraco, né, óbvio, se eu estudasse mais, se eu realmente focasse mais, pelo menos um pouquinho por dia, ou uma vez na semana, assim, focar mais, né, no inglês, com certeza ia ajudar muito mais. Mas eu fiquei surpresa com a minha habilidade, assim, de ler. E eu acho que também a construção, né, da história, por ser cartas, então facilitou também. Mas eu fiquei surpresa, tá? Fiquei surpresa de quão bom foi. Sendo que eu nem usei o livro em português, galera. Eu nem precisei, entendeu? A única coisa que eu li aqui do livro em português foi a sinopse pra vocês, né, aqui atrás, e o prefácio. Prefácio que fala? O prefácio da Pan Gonçalves, que eu li, sabe? Mas li só depois que eu tinha terminado o livro. Somente isso, então eu fiquei realmente muito surpresa aí com o meu inglês, com, né, a facilidade de eu ler inglês. Então me desafiei para 2026 ler mais coisas em inglês. Eu ainda continuo na minha meta de pelo menos um livro no ano em inglês, mas por conta dessa experiência aqui, talvez pegar mais contos pra ler no Kindle mesmo, porque, gente, eu gostei muito, tá? Gostei muito, muito de ler no Kindle. Então, talvez eu faça isso, pegar mais continhos em inglês aí pra ser mais rápido, mais fácil, e também pra manter, né, querendo ou não, esse estudo em inglês. Porque inglês é prática, né? Assim como a gente lê muita coisa em português e vamos aprendendo, o inglês é a mesma coisa, né não? Obviamente que a gente tem que parar, às vezes, pra ver o significado, pra entender o contexto e tudo mais. Mas, sério, eu amei muito essa experiência. Agora, falando sobre a história em si. Gente, o que eu já li da Taylor Jenkins Reid, eu já li Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, tá? Eu gostei muito dos 7 Maridos de Evelyn Hugo. Não me fez ter aquela vontade absurda de ler os outros livros dela, como Daisy Jones, enfim, outros famosos. Não me deu vontade, tá? Mas eu já tinha esse daqui, né, em inglês. E foi pela Pan, né, que eu tinha pego esse e-book. Enfim, e foi assim, incrível. Eu acho que a escrita dela, a forma como ela aborda a história, a narrativa, sabe? Os personagens, parece que realmente são pessoas reais, sabe? E ainda mais nesse daqui, eu acho que Evelyn Hugo é muita fofoca, né? Não que esse aqui não seja fofoca, né? Porque, enfim, a gente fica ali lendo cartas de uma traição, de uma evidência de traição. Mas eu acho que a Evelyn Hugo é mais Hollywood e tal, então já tem essa coisa mais de fofoca, assim, que a gente fica, meu Deus, será que a Evelyn Hugo realmente existiu ou não? E tudo mais. Aqui não tem tanto isso, tá? Essa coisa tipo, nossa, será que eles existiram ou não? Mas mesmo assim, você quer saber mais, sabe? Você quer se aprofundar mais nos personagens, e aqui são em cartas, então aprofunda um pouco nos personagens, até porque, principalmente nos sentimentos deles, mas não é nada muito forte, como num livro, né, que tem mais páginas, enfim, por capítulos e tudo mais. Mas mesmo assim, ela consegue construir uma narrativa, algo envolvente, algo que a gente quer saber o que vai acontecer, algo que, enfim, né? Enfim, e aqui a gente sabe que tem uma traição, entendeu? A gente sabe que tem uma traição, então envolve, como eu comentei com vocês naquele trecho que eu tava ali na piscina,
Então, envolve os traídos e os traidores, entendeu? Então, assim, são 4 personagens aqui. Óbvio que quem foi traído tem mais abordagem, tem mais foco, mas, assim, é muito envolvente, sabe? A escrita dela foi, assim, surreal, sabe? Surreal. A história é incrível. E eu dei exatamente, calma lá, 5 estrelas e favorito, gente. A última página, assim, a última carta, eu fiquei, caraca, que surreal, sabe? Eu acho que realmente fechou tudo, assim, com lacinho e tudo. Então, foi 5 estrelas e favorito aí. E muito bom mesmo. Novamente, não sinto necessidade, não sinto vontade de ler nenhum outro livro dela. Teve uma época que eu queria muito ler Malibu Renasce, logo que lançou. Só que daí, depois de um tempo, foi passando, assim, e realmente veio outras coisas que eu fiquei com mais vontade, tá? Mas, mesmo assim, eu deixo aqui o meu... minha recomendação, já tinha esquecido a palavra. Minha recomendação pra vocês lerem os livrinhos da Taylor. E tem gente que fala que já leu todos os livros dela e tal, então ela é realmente uma boa autora. Eu realmente só fiquei com evidências de uma traição em inglês e Evelyn Hugo em português. Tá bom? Então eu deixo minha recomendação aqui também pra vocês conhecerem, caso vocês não conheçam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar seu like e ativar todas as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos, tchau!